Como vocês veem, nós hoje vamos falar um pouco sobre a Páscoa. E realmente a Páscoa existe, a Páscoa cultural, que é as festividades que todos nós nos envolvemos. E existe a Páscoa espiritual, em que todos nos deveríamos envolver, mas são poucos os que se envolvem. Vamos ver um pouco da caminhada da Páscoa. A Páscoa já existia antes de Jesus ser crucificado e ter ressuscitado. Aliás, já existia há imenso tempo. A Páscoa era a festa da chegada da primavera, o equinócio da primavera, o tempo fértil. Então era festejado pelos lavradores. Mas ficou mais marcada na saída do povo hebreu do Egito. A última praga que Moisés lançou aos egípcios foi precisamente morrerem os filhos primogênitos de todos os egípcios. E foi mandado ao povo hebreu, às suas casas, colocarem com sangue de cordeiro nas portas, para que o espírito da morte não levasse ninguém daquela casa. E foi precisamente com essa ação que o faraó do Egito permitiu que o povo hebreu saísse do Egito. Como vocês sabem, estava no Egito já há mais de 400 anos e era um povo escravizado pelos egípcios. Então, o povo hebreu começou a festejar a Páscoa como a liberdade, como o dia da liberdade, o dia da independência, o dia da raça. Aquele acontecimento fez com que o povo hebreu se fechasse. Nós somos protegidos por Deus. Aliás, eu acho que ainda continuam fechados nesse mesmo pensamento, derivado àquilo que nós vemos no mundo e as passagens que nós vemos atualmente. Jesus, como vocês sabem, ele também ia para festejar a Páscoa, embora ele já soubesse o que é que se iria passar na Páscoa. Vamos só ver e analisar alguns dos ensinamentos que Jesus nos traz só nessa altura, nesses 3 dias. Na última ceia, Jesus reunia-se com os apóstolos. E aqui nós vemos logo um ponto dos ensinos de Jesus. Jesus, para poder remarcar a família e poder-nos dizer que a família não são só os nossos irmãos sanguíneos, mas sim todos aqueles seres que caminham conosco na nossa caminhada reencarnatória e que estão no lado espiritual, uns nos auxiliando e outros nem tanto. Também fazem parte da nossa família. A família de Jesus, mais chegada a Jesus, era precisamente os apóstolos. Como Jesus disse: todo aquele que faz a vontade do meu Pai é meu irmão e minha irmã. Ele referiu-se claramente que todo aquele que trabalha para Deus está mais próximo de mim do que mesmo aqueles que são meus irmãos de sangue. Não é propriamente a afinidade espiritual e familiar, não é propriamente sanguínea. Nós sim, geralmente nascemos num conjunto familiar em que evoluímos todos em conjunto. Daí derivam muitas dificuldades nossas estarem interligadas com as dificuldades dos nossos pais. Mas vamos falar dessa noite. Jesus aproveitou-se desse momento para nos deixar algo para nós nos relembrarmos. Isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. O corpo de Jesus não era para nós o comermos, mas era para assumirmos o exemplo. Reparem que Jesus não veio propriamente por ele à Terra, encarnar na Terra. Ele veio por todos nós. Então, toda a sua vida foi um momento de exemplo. O Evangelho, Jesus não escreveu palavra alguma. O Evangelho são as palavras de Jesus
os conceitos de Jesus e as ações de Jesus. É um livro exemplificado pelo próprio Jesus. E depois ele diz: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice, é o Novo Testamento, no meu sangue que é derramado por vós. O que é que os apóstolos a seguir derramaram? Foi o sangue de Jesus. Os apóstolos a seguir derramaram a boa nova, o Evangelho. Nós hoje estamos aqui e dizemos-nos cristãos porque estes irmãos fizeram o trabalho deles. Porque senão provavelmente não estávamos. Eles e mais alguns que depois se juntaram. Será que o trabalho deles já acabou? Não. Mas quem é que está cá hoje? Quem é que está encarnado hoje? Somos nós. Somos os trabalhadores da última hora. Então somos nós que devemos fazer o trabalho. Continuar a derramar o sangue de Jesus, que é espalhar a boa nova. Trazer esperança ao mundo e não só. A ensinar a amar. Espalhar as palavras e os conceitos que Jesus trouxe à Terra. Ensinar-nos a sermos melhores. Educarmos os nossos filhos com conceitos superiores. Os conceitos da Terra, a intelectualidade da Terra, são fundamentais para nós evoluirmos. Mas não nos esqueçamos da intelectualidade do céu, que são valores maiores para a nossa moral. E essa são os ensinos de Jesus. Hoje nós estamos aqui numa casa espírita. E de alguma forma podíamos fazer diferenciação entre Jesus. Não, esqueçam isso. O espiritismo é a continuação do cristianismo, exemplificado e espalhado com mais clareza, porque Jesus não falou com tal clareza para que todos nós possamos compreender. Andamos séculos e séculos sem verdadeiramente compreendermos as palavras de Jesus. Nessa mesma noite, Jesus disse isto. Disse isto a Pedro. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até à prisão e à morte. Jesus estava a falar com eles derivado ao sacrifício que eles iam passar e que ele próprio ia passar. Ele sabia que ia terminar na cruz. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Nós podemos nos rever aqui todos. Não em Jesus, mas em Pedro. Nós até gostamos do que ouvimos. Aprendemos. Algumas coisas vão ficando incutidas nos nossos corações. Mas que quando a dor chega mesmo a valer, nós perdemos a fé. E foi precisamente o que aconteceu com Pedro. Que perante a possibilidade de ir parar à cruz com Jesus, ele negou Jesus. No Monte das Oliveiras, aliás, Jesus usava imensas vezes esses acontecimentos. Ele refugiava-se sozinho e ia falar com o Pai. Orar por todos nós e também pedir força para o trabalho dele aqui na Terra. E Jesus disse aos apóstolos para eles ficarem vigilantes. Por 3 vezes. Jesus distanciava-se, temeroso também pela dificuldade que ele ia passar, pedindo mesmo a Deus que pudesse retirar aquele cálice. Veio novamente perto dos apóstolos e eles estavam a dormir. Então não mandei-vos orar e vigiar e vocês estão a dormir. Retirou-se novamente para poder orar novamente. E as palavras dele já eram outras. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade,
mas a tua. Todos nós, no mundo onde a gente vive, sofre. E sabem porquê? Porque o sofrimento é instrumento de educação e de elevação. Quando os nossos filhos, de alguma forma, cometem erros, quando eles são mais pequenos, quando eles começam a crescer, já não temos nada a fazer. Nós colocamos de castigo para que eles possam aprender e não voltem a fazer o que fizeram de errado. O sofrimento na Terra é precisamente isso. São as dores provocadas a outrem, nesta ou noutra existência, que regressam a nós, para nós aprendermos a não fazermos, a não cometermos erros. Para chegarmos perto de Jesus, nós temos que ter uma mente tranquila e o coração cheio de amor. E a mente tranquila limpa de todo e qualquer sentimento mau, menos bom. A seguir ele vem para perto dos apóstolos e chega a Judas com os soldados. E Jesus diz a Judas: faz o que tens que fazer rapidamente. Pedro, como era mais, instintivo, e os seus impulsos ainda estavam muito agarrados à animalidade, mas essa energia depois prevaleceu como apóstolo e foi um dos esteios da cristandade no mundo. Por isso era preciso essa energia. Agarrou uma espada e cortou a orelha a um soldado. E Jesus, qual foi o procedimento dele? Não faças isso. Deixai, basta, tocando-lhe a orelha, pegou-lhe a orelha e curou. Quem mata pela espada, morre pela espada. Jesus não só nos dá a lei que rege o nosso mundo, que é a ação e a reação, como também nos dava um ensinamento como nós devemos proceder com as pessoas que não nos querem bem. Os ditos inimigos que nós temos no caminho. Que não devemos combatê-los com a mesma força. O ódio, alguma vez se combate com ódio? Digam lá. Tem aqui algumas pessoas mais experientes do que eu. Será que o ódio combate o ódio? Posso-vos dizer que não. O ódio cria mais ódio. A violência gera mais violência. Então o que é que combate o ódio? Pois é. Era isso que Jesus nos estava a alertar. Procedei com amor. Dá exemplo. Jesus não se preocupava com a vida física. Ele estava cá para nos dar exemplo moral e espiritual. Perante Pilatos, o que é que ele demonstrou? Reparem, os irmãos espirituais nos dizem que Emmanuel, traz-nos no seu livro, diz-nos que Jesus, mesmo antes da nebulosa que constituiu o nosso planeta Terra começar em centrifugação, houve uma reunião no Sol, onde Jesus e outros irmãos da sua vibração se reuniram na nossa estrela, no Sol, para delinearem o princípio do nosso planeta. De repente, esse ser, com essa força enorme, desce à Terra, reencarna num mundo onde a animalidade ainda era prevalecente e não vejo muita mudança. Estamos melhores. Não podemos analisar que estamos piores. Não estamos piores. Estamos muito melhores.
Àquela altura era muito pior do que atualmente. Mas como é que um ser com tanta força, tanta luz, de repente perante, nem era rei. Pilatos era um embaixador de Roma, em Jerusalém. Mostrou humildade. Toda a sua existência, Jesus fez demonstração de humildade. Seja quem tu fores na terra, serás o maior no céu se servires. E não ser servido. E perante Pilatos, ele continuou com essa humildade. Pilatos, à altura, era o ser superior ali naquela área. Comandava os soldados romanos, tinha o poder para libertar e prender ou mandar matar Jesus como mandou. Mas Jesus não se importou com nada disso. Demonstrou simplesmente amor. Pilatos perguntou-lhe, dizendo: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo lhe disse: Tu dizes. Como é que Jesus podia ser rei num mundo violento? Se a sua existência... Reparem, quando Jesus diz: Não sou eu que falo, mas o Pai que fala por mim, o que é que ele nos diz? Deus é o ser superior, emanação de tudo o que nós vemos e mesmo aquilo que não vemos. Os seus fluidos percorrem todo o universo, os fluidos de amor. Se Jesus não fala por ele, mas fala por Deus, então é porque ele está emanado com as forças de Deus, emanado de amor. Como é que poderia ser rei num mundo violento, onde a lei do mais forte persistia? Não. Jesus só poderia e só pode ser rei em todos aqueles corações que tenham amor. Onde a violência, pouco a pouco, se vá eliminando. Aí Jesus é rei. Coloquem... Nós, pela evolução do mundo, hoje temos a nível tecnológico imenso, avançamos imensamente. Temos reconhecemos ondas de som, ondas de calor, ondas de luz, temos ondas por todos os lados. Hoje em dia temos satélites a circular no nosso planeta que um dia é preciso ir alguém lá em cima limpar tudo o que lá temos. Onde transmitem precisamente por ondas. Então eu posso vos dizer que as palavras de Jesus ficaram no nosso planeta como uma onda de amor. Circula todo o nosso planeta. E ele está sempre ligado. Mas só liga com ele quem se ligar a ele. Somos nós que o temos que procurar. A porta é Jesus, mas depende de nós chegar a ele. Pilatos não encontrava nada. Aliás, ele mandou várias vezes Jesus querendo lavar as mãos, dispensou Jesus para Herodes, e Herodes disse que não tinha poder para mandar matar Jesus. Devolveu a Pilatos. Só que Pilatos não encontrava nada que pudesse acusar Jesus. E então lembrou-se, como era Páscoa, que não já fazia parte da história, que no dia de Páscoa soltasse alguém que estivesse preso, um criminoso. E então o que é que ele fez? Pôs Barrabás, que era um criminoso, que já havia matado vários soldados romanos, e pôs Jesus. O povo, reparem, Jesus só fez bem na terra. Curou leprosos,
pôs a caminhar doentes das pernas, mancos, curou riquíticos das mãos, paraplégicos, cegos, retirou imensos espíritos obsessores, que àquela altura chamavam demónios, espalhou a esperança do amor na terra. Quem é que ele escolheu? Quem é que o povo escolheu? Não pensem que este acontecimento marcou só aquela altura. Continua-nos a marcar a todos nós. Hoje, sempre que nós temos um momento de irritabilidade, sempre que nós temos um momento de ira, sempre que nós temos um momento de tristeza, nós estamos a escolher Barrabás, que é o lado mais sombrio nosso. É essa a luta que nós temos que fazer. É essa a reflexão que nós temos que fazer na Páscoa. O que é que ainda está mal dentro de mim? Acontecimentos daquela altura, a vida de Jesus é para ser aprendida, estudada e refletida. Eu sei, nós andamos séculos e séculos a falar de Jesus e a instruir as pessoas para o modo errado. As gerações novas estão cansadas de ouvir. Mas é necessário que nós eduquemos, instruímos os nossos filhos com esse sentido. Condenaram Jesus à cruz. Mais uma vez, Jesus mostra humildade. Não devemos ter orgulho. Sejamos quem sejamos, devemos sempre aceitar quem nos auxilia. Quando estamos a passar momentos de dificuldades, permitemos que alguém nos auxilie. Sim, há muitas pessoas que por orgulho não pedem auxílio. Cirineu ia a passar. Jesus já não podia com a sua cruz. Os soldados chamaram Cirineu e Cirineu, comovido com Jesus, com o sofrimento de Jesus, agarrou a cruz e levou a cruz ao Calvário. Isso é o que Jesus espera de todos nós. É que nós agarremos a nossa cruz e levemos ao nosso Calvário. Sempre com a força da fé. Jesus, porém, voltando-se, e depois há outro acontecimento nesta altura. Como vocês sabem, com certeza sabem, os apóstolos esconderam-se. O João ainda ia vigiando os passos de Jesus. Os outros desapareceram. Os únicos que seguiam Jesus eram as mulheres que normalmente seguiam Jesus. Joana, a mãe de Tiago, Madalena e outras tantas que seguiam Jesus. Então elas continuavam a seguir Jesus e choravam. Choravam porque elas amavam Jesus. E sabem quais são as palavras de Jesus? Porque chorais por mim. Chorai antes por vós e por vossos filhos. Como vocês sabem, Jesus, com a sua capacidade, com a sua força, ele não via só o corpo físico. Ele via também o nosso ser espiritual. E olhando para aquelas seres que estavam na rua, apedrejando, chamando nomes, ele olhou para todos eles e viu que todos eles tinham uma cruz maior e mais pesada do que a que o Cirineu levava. Daí as suas palavras. Para chegarmos à evolução de Jesus, nós ainda vamos ter que passar um bocado. E provavelmente, àquela altura,
provavelmente já caminhávamos aqui na Terra. Se não caminhávamos neste planeta, poderíamos caminhar noutros. Os primeiros pensamentos de Jesus na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus já havia marcado o perdão como algo necessário para a humanidade progredir. Aliás, é um dos elementos maiores que faz com que a nossa cruz seja mais pesada. E Jesus ensina-nos neste momento. Reparem que ele não diz: eu vos perdoo. Vejam o sentido das palavras. Pai, perdoa-lhes. Porque Jesus não precisava de nos perdoar. Ele olhava para nós e víamos seres espirituais, infantis, rebeldes ainda. Então ele olhava para nós como nós olhamos para os nossos filhos quando eles são crianças. Fazem asneiras porque ainda estão na idade de fazer asneiras. E não guardamos mágoa dos nossos filhos? Não. Precisamos perdoar-los? Também não. O perdão é como se fosse um produto de limpeza. Só é necessário quem tem mágoa, quem tem sombra, quem tem dor de que alguém algo de mal fez. Então aí é preciso perdão. Mas Jesus dizia-nos e ensinou-nos já naquela altura. E reparem que a maioria do Evangelho recalca todo o perdão. Sabem porquê? Porque pelo orgulho e o egoísmo que nós ainda carregamos, é o mais difícil de nós fazermos. Como nós não temos o conhecimento, e lá está, e se o temos, ainda não o conseguimos colocar em prática, que a dificuldade que eu passo pode ser provocada pelo outro, mas necessária para mim. Então não é culpa do outro, mas culpa do que eu fiz no passado. Então eu não tenho que ficar magoado com o outro, porque o outro é simples instrumento de Deus para me colocar à prova. Dessa forma, nós limpamos do erro que cometemos. Quando nós agarramos ódio a quem nos coloca a dificuldade, a prova não é superada. E vamos regressar novamente no mesmo seio familiar, com as mesmas pessoas difíceis, até ultrapassarmos a prova. Dois seres que se odeiam ficam mais unidos do que aqueles que se amam. Os que se amam dão liberdade para o outro progredir, ou estando atentos, mas vão dando liberdade e espaço para que o outro possa progredir. Quem odeia não dá espaço nenhum. Anda ali pegadinho a vigiar tudo, até que haja uma baixa de vibração no ser e ele possa atacar. Deus permite isso? Permite. Porque o ódio tem que ser extinto. E o que a gente faz de mal a alguém, tem que o corrigir. Jesus estava entre dois criminosos. Um fazia pouco dele. Então curavas os outros, libertavas os outros e não te libertas a ti. Olha, já agora aproveita e liberta-nos a nós também. O outro, não. Cala-te. Tu não sabes o que dizes. Tu estás aqui por culpa própria. Tu és um criminoso. Este homem não fez nada de mal para estar aqui. E pediu a Jesus: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus lhe disse: Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Estas palavras
lidas ao pé da letra, podem nos enganar. Eu sou um criminoso, basta-me arrepender que já vou para o paraíso. Não. O arrependimento é o impulsionador da correção. É um momento de viragem. Eu sou alguém que tem capacidades ainda de fazer o mal. Quando atinjo o arrependimento, eu reconheço o mal que carrego em mim. Mas há necessidade de algo. É eu corrigir o mal que eu fiz. E então, é claro que não vou para o paraíso. Vou iniciar a minha caminhada para ir para o paraíso. Esta passagem é das passagens mais importantes que nós possamos ter no entendimento de Jesus. Se nós interiorizarmos os conceitos e aquilo que Jesus nos ensina nesta passagem, a nossa vida nunca mais pode ser igual. Reparem que anteriormente Jesus havia dito aos apóstolos: vós sois deuses, e um dia fareis coisas maiores do que eu. O que é que ele nos estava a dizer? Que nós somos iguais a Jesus. Um dia. Então o que é que aconteceu a Jesus? Nós torturámos, crucificámos, morreu o seu corpo físico, ele foi sepultado numa sepultura que José mandou preparar. Ao terceiro dia, as mulheres que seguiam Jesus, Joana, mãe de Tiago e Madalena, iam para pôr um perfume na sepultura e chegaram lá e o túmulo estava já meio aberto. Cabrunharam-se as três no chão a chorar e apareceram dois seres luminosos que tinham tanta luz que elas tiveram receio de erguer os olhos. E lhe disseram: por que procurais vivos entre os mortos? Pois Jesus não havia morrido. Havia perdido simplesmente o seu corpo físico. Como lá atrás ele nos disse que nós somos iguais, então é o mesmo que nos sucede a nós. No nosso mundo existe a morte física, orgânica, mas o ser espiritual não morre. Somos seres imortais, criados por Deus, para evoluir para Deus. Partimos ignorantes, sem conhecimento, à procura da luz e em busca de Deus. Sem a ressurreição de Jesus, todo o conhecimento que Jesus havia ensinado ficava sem lógica. Porque o conhecimento de Jesus só tem lógica se for adquirido para o futuro, para a vida futura. Quando ele no monte nos traz as bem-aventuranças, ele diz-nos: bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que sofrem. Reparem, bem-aventurados os que sofrem. Então, vamos sofrer para quê? Com a vida futura, nós reconhecemos que sofrendo numa existência, vamos ter o privilégio a seguir. Sem a vida futura, não sofremos para nada. Não melhoramos ou não temos objetivo de melhoramento? Para nada. Porque se a gente morre, acaba tudo, para que é que eu me vou melhorar? Mas com a vida futura, Jesus ensina-nos que todo o trabalho feito numa existência é processo de evolução,
do ser espiritual. Vocês acham que a nossa verdadeira morada é aqui? Nós estamos aqui provisórios. A nossa verdadeira morada é no plano espiritual. Vimos aqui dar testes, fazer prova do conhecimento adquirido. Se realmente aqui a nossa evolução, o nosso conhecimento está interiorizado em nós. Esquecemos-nos do que fomos? Sim, mas não nos esquecemos do que somos. As nossas aptidões, os nossos instintos, o nosso conhecimento, a nossa forma de ser, a nossa personalidade, o nosso caráter, nasce com todos nós. Isso nós não esquecemos. Esquecemos que fomos pedreiros, serralheiros, eu já não digo reis, porque a maioria, eu acho que todos nós fomos reis, não. Não deve ter havido assim tantos reis no mundo. Provavelmente fomos já várias coisas. Isso é relevante. O importante mesmo é o que nós fazemos daqui para a frente. O importante é essa reflexão. O que a Páscoa ou cerimónias pascuais nos traz espirituais é essa reflexão. Analisarmos, vermos o que ainda temos de menos bom e qual é o caminho que queremos seguir. Sabendo que um dia vamos estar como Jesus, às portas do sepulcro. Quer acreditemos, quer não. Não é por eu não acreditar numa verdade que ela deixa de ser verdade. Esse momento um dia vai chegar. Vamos regressar a casa. Depende de nós qual é a casa que vamos regressar. E é o que eu trazia para hoje. É claro que depois houve um acontecimento que marcou e penso que não é, que posso falar sobre ele. Já não é propriamente dentro da Páscoa, foi posterior, que foi a presença de Jesus perante os apóstolos. Como vocês sabem, os apóstolos, a fé deles ficou abalada quando Jesus foi crucificado. Refugiaram-se todos com receio, com medo, tinham até medo de sair de casa. Mas quando Jesus se apresentou perante eles, ressuscitado, foi como se eles recebessem a certeza de tudo aquilo que Jesus havia ensinado. E então a fé dos apóstolos mudou completamente. Saíram por esse mundo fora, sem receio, sem medos. Foram maltratados, mutilados, presos, crucificados, e a maioria deles foram decapitados. Mas deixaram o seu trabalho na terra para que nós hoje pudéssemos estar aqui a ouvir e continuar a estudar o Evangelho de Jesus. E é como eu disse ao meio da palestra, hoje somos nós que estamos cá. Somos nós que temos que fazer o nosso trabalho. Não é que reunir a família, ter momentos de alegria, sejam maus. Não, são excelentes, posso-vos dizer. Reúnam-se, festejem a Páscoa, tenham alegria, não exagerem.